Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o quadro de perdas e frustrações das quais você tem passado até o momento presente, mas eu sei que o seu testemunho vai abrir portas de provisão, de providência, de restituição sobrenatural. A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui com a graça do bom Deus. Eu agradeço por mais essa oportunidade, espero que todos estejam bem. Deus tem uma palavra para os nossos corações, eu creio que Ele tem um direcionamento, eu creio que Ele tem uma mensagem diretiva para o coração de alguém aqui, amém? E Deus tem falado muito comigo sobre restituição. E a mensagem de hoje é uma mensagem poderosa e ela se encontra aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 8, nós vamos ler aqui a partir do versículo 5, que diz assim: Enquanto Geazi contava ao rei a respeito da ocasião em que Eliseu tinha ressuscitado um menino, a própria mãe do menino entrou para apresentar ao rei o seu pedido de devolução da sua casa e da sua propriedade. Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, exclamou Geazi, e este é o filho dela a quem Eliseu ressuscitou. É verdade, isso que ele está contando? O rei perguntou a ela. E ela lhe disse que era verdade. Então ele deu ordens a um dos seus oficiais para fazer com que tudo quanto ela havia possuído lhe fosse devolvido, e mais a renda das colheitas desde que ele havia saído do país. E Deus falou muito forte no coração aqui, e lendo esse trecho agora, me desceu uma revelação poderosa de Deus. O testemunho do filho da mulher sunamita abriu um processo, abriu um tempo de restituição sobre toda a família dela. E Deus desceu com isso aqui agora, meus irmãos, que coisa poderosa, né? Deus pode restituir tudo aquilo que o inimigo roubou, que o inimigo de alguma forma tenha tentado tirar de você durante um período de seca na sua vida, durante um período de deserto, de provação. Deus restitui. E em porção dobrada, a palavra nos fala que, meus irmãos, tudo foi devolvido, incluindo a renda da colheita desde o tempo a qual ela tinha saído. Então, sabe o que é mais interessante aqui, meus irmãos? Porque quando a mulher sunamita, ela recebe a orientação do profeta Eliseu que ela deveria sair do país a qual ela estava, que era Israel, para a terra dos filisteus, que ali haveria uma seca durante 7 anos. Quando a gente pensa, se a gente for refletir bem a história da Bíblia, cada tempo, cada situação, ela requer uma direção específica que vem de Deus. Então, nós precisamos estar muito ligados com aquilo que Deus tem para nossas vidas, para não permitir que haja algum tipo de engano, para que a gente não venha passar por alguma precipitação, porque não houve um processo de oração, não houve uma busca por resposta para que Deus pudesse direcionar. E que essa mulher, ela não estava planejando sair da terra dela. Ela também não sabia que haveria uma seca, assim como nenhum dos israelitas saberiam que iria acontecer esta seca no período de Jorão, o rei de Israel. Só que a mulher sunamita, por ter aberto a casa para o profeta Eliseu, por ter abençoado a vida dele, né, de certa forma, ela recebeu ali um livramento, um escape durante uma seca longa de 7 anos. É bem interessante que já houve uma seca de 7 anos na terra do Egito e Deus tinha dado uma outra direção. Houve ali no tempo onde o próprio José foi governador do Egito, interpreta ali o sonho do faraó e ali o que acontece? Deus dá uma direção. Deus dá a direção de que haveriam 7 anos de fartura, mas que seguiriam logo após 7 anos de seca. E nesses 7 anos haveria necessidade de guardar 1/3 da colheita para que fosse suprido no tempo da escassez, para que o povo fosse suprido no tempo ali da escassez, no tempo da seca, que ocorreria durante 7 anos. Então o povo precisou trabalhar mais, o povo precisou se unir para suprir as necessidades desses 7 anos do povo de fartura e também para reservar ali, inclusive, 1/3 para o período de escassez. Mas aqui a situação foi diferente, é isso que eu acho muito interessante, porque aqui a mulher sunamita tem a direção de ir com a sua família e o seu filho para a terra dos filisteus,
Mas só que não se fala o que aconteceu, o que se passou durante esses 7 anos. E que Deus traz muito ao meu coração agora, que ela não se apegou à terra, uma terra estranha. Ela não se apegou aos costumes estrangeiros, aquele costume daquela região. Então, ela o que? Ela queria voltar para a terra dela. Ela queria realmente ali, durante esse período a qual ela foi designada para estar ali, que foram 7 anos, ela passou, ela foi obediente e ela recebeu o livramento. Só que ela não ficou apegada ao costume de uma terra pagã. Entendam bem aqui como isso é muito importante. Ela não apenas não ficou apegada, como ela não deixou os costumes dessa terra pagã se entranharem no seu modo de vida, no seu estilo de vida. Entendam aqui que 7 anos é tempo suficiente para a gente aprender uma língua, para a gente aprender costumes novos. E nós sabemos muito bem que os filisteus adoravam outros deuses, deuses pagãos. Então, essa mulher, ela, mesmo em uma terra estranha, ela teve um bom testemunho. Gente, é Deus falando aqui. Eu não sei para quem Deus está falando, meus irmãos, mas eu não tinha mensagem hoje. Então, eu sei que é Deus falando aqui com alguém. Deus só me falou que a mensagem que ele iria trazer hoje era 2º livro de Reis, capítulo 8, a mensagem de Sunamita, retorno de Sunamita. E eu sei que existe alguma direção específica para a vida de alguém. Deus está falando com alguém aqui hoje. E é bem interessante porque essa mulher, ela não se apegou aos costumes, e isso está mexendo aqui com o meu coração, está ardendo no meu coração. Ela viveu durante um período específico uma direção divina para conceder livramento, para testemunho. Eu não sei bem, eu só sei que essa mulher, no término desse período a qual ela foi designada para outra região, ela retorna para o local da sua origem, para a sua terra natal. Eu não sei, meu irmão, se isso daqui é algo geográfico, é uma mudança geográfica, eu não sei se é uma mudança de território espiritual, eu não sei do que se trata, mas que Deus te dê agora o discernimento espiritual para que você compreenda. Que Deus te dê confirmações e sinais para que isso se demonstre na sua vida como uma direção assertiva. Porque se tem algo que nós precisamos guardar muito bem é para que o nosso caminho, os nossos passos sempre sejam guiados por Deus. Porque não existe parcela de erro naquilo que Deus nos orienta. Aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos ordena fazer tem proteção, tem livramento, tem provisão, meu irmão. Tudo que você precisa para a tua subsistência vai ser suprido durante esse período, durante o período ao qual Deus está te designando para uma outra região. Porque é isso que Deus faz. Porque Ele promete, Ele cumpre, mas só que no período de cumprimento, Ele não se ausenta, meu irmão. Ele está com você, Ele anda com você. E é isso que nós desejamos. Porque a verdade, meus irmãos, que só há cumprimento real de promessa quando o nosso coração não está mais na promessa, mas está no dono da promessa. Porque é somente nesse momento que nós nos tornamos aptos para receber aquilo que Deus nos entregou. Glórias ao nome de Jesus. E sabe o que é interessante? Quando se finda aos 7 anos, ela retorna. Só que aquela mulher tinha se desapropriado da propriedade dela. Então, era direito do governo, né, no caso do rei, se apossar das terras dela. E foi o que foi feito. O rei, ele se apossou das terras, inclusive estava produzindo nas terras daquela mulher. Então, aquela mulher, mesmo em período onde ela não estava na residência dela, aquela região, aquela propriedade dela estava rendendo frutos, mesmo na ausência dela, estava rendendo frutos na região. Olha que interessante, não é isso? E o governo, inclusive, teve uma boa utilização daquela terra. E não podemos nos esquecer aqui que era um período de seca. Era um período de seca. E houve colheita naquela terra. Não entendo muito bem o porquê que aquela mulher precisou sair. Se houve plantação, se houve colheita da plantação naquele período, não sei por que Deus orientou para que ela saísse. Mas havia um propósito. E o propósito provavelmente era livramento. Então, é bem interessante porque quando essa mulher entra ali, né, na sala de resolver questões do rei, quem que ela encontra ali? Geazi testemunhando do milagre do menino. E olha só que interessante, meus irmãos. É onde Deus falou fortemente no meu coração enquanto eu lia aqui essa passagem para vocês. Que o testemunho de uma pessoa pode abrir portas para restituição. O testemunho que você dá te abre portas de restituição. E a pergunta hoje é: qual é o testemunho que você tem dado, que a sua família tem dado diante de Deus?
Será que existem pessoas que testemunham ao seu favor? Será que tem pessoas que te viram, né, que puderam vislumbrar ou ver algum benefício das suas plantações, algum testemunho daquilo que foi feito na sua vida, daquilo que Deus fez na sua vida? Foi através desse testemunho que essa mulher recebeu uma restituição improvável. Por que improvável, irmãos? Porque, primeiro, aquela mulher se desapropriou das próprias terras por um período de 7 anos. É interessante porque, segundo a lei mosaica, lá em Levítico, capítulo 25, vai dizer que a pessoa que se desapropriar da sua região, ela não perde definitivamente as suas terras. No entanto, nesse período a qual ela ficou distante, a qual ela abandonou as suas terras, essas terras ficam livres para uso comum, ou seja, o rei, o Estado, se apropriou das terras dela para utilizar os benefícios da terra. Só que é muito interessante porque, segundo a lei, o certo seria que ela aguardasse todo o período de colheita que foi feita da plantação do rei, para que ela pudesse assim plantar e aí colher. O rei, ele não apenas devolveu as terras para ela, que realmente era de direito, mas ele pagou tudo o que a terra produziu, gente, durante todo o período da ausência dela. Isso significa uma provisão sobrenatural, uma restituição fora do comum. E é isso que eu profetizo hoje para a sua vida, meu irmão. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o quadro de perdas e frustrações das quais você tem passado até o momento presente, mas eu sei que o seu testemunho vai abrir portas de provisão, de providência, de restituição sobrenatural. Em porção dobrada, em uma porção transbordante para a sua vida. Receba essa mensagem do teu coração, meu irmão. Deus está falando com alguém e essa mensagem é poderosa. No exato momento que aquela mulher entrou para conversar na sala do rei, Geazi estava testemunhando sobre aquela mulher. Ou seja, meus irmãos, não foi ela mesmo que abriu a boca dela para falar. Outra pessoa testemunhou por ela, porque de nada adianta sair dos nossos lábios para a autopromoção, nosso próprio testemunho. É Deus que envia os seus para testemunhar, para abrir portas, porque Ele sabe aquilo que você vive. Ele sabe qual é o testemunho que você tem andado, qual é a sua vida no secreto com Ele. Então, a partir disso que Ele vai fazer com que pessoas se movam para testemunhar aquilo que elas sabem a seu respeito. Eu não sei quem vai ser essa pessoa que vai testemunhar ao seu respeito. Eu não sei quem Deus vai usar para fazer com que o seu testemunho seja recebido ou seja levado para um certo lugar que pode conceder um favor especial para a sua vida. Eu não sei quem Ele vai usar, meu irmão, para que portas de restituição sejam abertas, para que portas de providência sejam abertas na sua vida, mas eu sei que se você é essa pessoa que testemunha e o seu testemunho tem agradado o reino de Deus, com toda certeza Ele vai levantar quem for necessário para que isso aconteça. O que Deus quer que você entenda é que você não precisa de autopromoção, você não precisa se autoafirmar, você não precisa de validação para que aquilo que Deus determinou para a sua vida aconteça. Você não precisa. Deus faz todo o cenário acontecer. Deus faz o seu testemunho chegar naquele lugar que você precisa. Amém, meus irmãos? Receba essa mensagem, que veio direto do coração de Deus, meus irmãos, porque eu cheguei aqui vazia, mas Deus falou com alguém. Receba essa mensagem, porque vai haver restituição e porção dobrada, em nome do Senhor Jesus. Amém.